Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula, né? Concluir o nosso tema aborto. Concluir o tema aborto, para a gente já poder sair da categoria dos crimes contra a vida e passar para outra categoria de delitos. Nós já trabalhamos um pouco com o tema, nós vimos até aborto, delito lá do 125, foi 125, cometimento de aborto contra o consentimento da gestante, e agora nós vamos falar do cometimento do aborto com o consentimento da gestante. Vou projetar aqui para vocês os slides, qualquer questionamento, abram o áudio aí e podem me fazer, ok? Vamos lá. Visualizam aí o slide? Conseguem visualizar? Vamos lá, gente. Olha lá. Artigo 126. O artigo 126, ele ainda continua na categoria de aborto provocado por terceiro. A diferença dele com relação ao 125 é que no 125 nós temos provocar aborto sem o consentimento da gestante. No 126, nós temos provocar o aborto com o consentimento da gestante. Ok? Primeira observação que é interessante fazermos é no que diz respeito à pena. Olha só, interessante. Se o aborto é provocado sem o consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10 anos. Se o aborto é provocado por terceiro, essa pena nós estamos falando da pena para o terceiro. Se a pena é provocada com o consentimento da gestante, a pena é de 1 a 4 anos. Vocês vejam que é uma pena bem menor. E se nós a compararmos com a própria pena da gestante, suponhamos que nós tenhamos uma gestante que tenha concordado que terceira pessoa realize o aborto. Vocês lembram aqui da descrição da figura típica do 124, como é? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Se a gestante provoca o aborto em si, ou se a gestante concorde que outra pessoa provoque o aborto, a detenção é de 1 a 3 anos. Né? Para a terceira pessoa que provoca o aborto com o consentimento dela, a pena é um pouco maior, a pena é de 1 a 4. Eu acho que o propósito do legislador aqui foi exatamente fazer com que a vítima, fazer com que o autor, nós formos analisar, em função da gravidez, a mulher tende a estar sofrendo pressão das mais diversas naturezas. Ela pode estar sofrendo pressão, além de alteração psicológica, ela pode estar sofrendo pressão externa das mais diversas naturezas. Em função disso, nós temos duas pessoas que participam de um evento criminoso. Nós temos ela, que consente com a realização, e nós temos o terceiro, essa terceira pessoa. Em razão dessas particularidades que podem existir com relação à mulher, em função dessas particularidades, a pena para ela é menor do que a pena do terceiro que comete o crime com o seu consentimento. Ok? Sujeito ativo e sujeito passivo
O sujeito ativo aqui é a terceira pessoa que comete o delito, que realiza o aborto, né, com o consentimento da gestante. Na verdade, nós já fizemos essa observação quando falamos do 124. Se é realizado um aborto por terceira pessoa com o consentimento da gestante, nós vamos ter duas pessoas aí participando de um mesmo evento criminoso, porém elas vão responder por crimes diferentes. O terceiro vai responder, a terceira pessoa que provocou com o consentimento dela, vai responder pelo 126, enquanto a gestante, olha lá, vai responder pelo 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir que o outro lhe provoque. Ok? Então, nós vamos ter duas pessoas envolvidas em um mesmo evento criminoso, porém, cada uma respondendo por um delito diferente. Então, neste do artigo 126, o sujeito ativo é a terceira pessoa que provoca. O sujeito passivo é o feto, nós estamos falando de aborto, é o feto ou embrião. Dentro daquele conceito nosso lá, se forem até 8 semanas de gestação, nós estamos diante do embrião. A partir de 8 semanas já se fala em feto. Objeto material, mais uma vez, é aquele sobre quem recai a conduta, exatamente o sujeito passivo, né? É o embrião ou feto, sobre quem recai a conduta abortiva, a conduta do aborto. Objeto jurídico. Objeto jurídico. Todos esses crimes que temos falado a respeito deles, homicídio, induzimento, instigação, nós falamos mais infanticídio, e agora aborto, todos esses 4 delitos, eles pertencem à mesma classe dos crimes dolosos crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Então, o bem jurídico, o objeto jurídico, protegido por todos eles, é a vida. E o elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo pode ser apenas de 2 categorias, ou culpa ou dolo. Aqui, o delito de aborto provocado por terceiro, como todos os demais delitos, todas as modalidades de aborto, o elemento subjetivo é sempre o dolo. Ok? É um delito comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não se requer uma qualidade especial da pessoa para o seu cometimento. E aí, mais uma vez, ele é diferente do artigo do 124. O 124 não é um delito comum. O artigo do 124 ele é um delito próprio. Por que ele é um delito próprio? Porque quem pode cometê-lo, 124, é somente a gestante. Não é? Aqui não, aqui se trata de um delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. É instantâneo, por mais que nós possamos ter um determinado procedimento que se prolongue num relativo espaço de tempo, minutos ou talvez horas, disse que se trata de um delito instantâneo, porque a sua consumação pode se dar em um único ato, né? Se nós estivermos falando aí de ingestão de medicamento, ou mesmo adoção de alguns procedimentos mais agressivos. É um delito comissivo, nós precisamos de uma ação efetiva com o propósito de provocar o aborto. Se o terceiro que provoca o aborto, se ele nada fizer, o aborto não vai ocorrer, precisa de uma atitude, de um ato positivo da parte dele. É um crime material, nós precisamos de um resultado para a sua ocorrência, e esse resultado é exatamente o aborto. E aqui o aborto, desde que configure uma das situações referidas aqui, né? Uma das condutas descritas no tipo, o 124, 125 ou 126. Porque quando nós falamos do tema na nossa aula anterior,
nós dissemos que o aborto ele também pode ser provocado de maneira natural. E aí nós não vamos estar diante do delito. É um delito de dano, o bem jurídico, vida, precisa efetivamente ser atingido, não há possibilidade da sua ocorrência pelo simples perigo de dano. O bem jurídico, não basta o bem jurídico ser submetido a perigo. E aí apenas para ficar claro na mente de vocês, quando nós falamos de induzimento, instigação, auxílio a suicídio e a automutilação, nós vimos que o induzimento, no caput do artigo, basta o induzimento, nós não precisamos que efetivamente tenha, ou que o suicídio ou a automutilação ocorra, daí que se fala que no caput trata-se de um delito de perigo, o bem jurídico vida, o bem jurídico integridade física, basta eles serem, no caput, eles são apenas ameaçados, eles são apenas colocados em perigo. É um delito plurissubjetivo. Por que ele é plurissubjetivo? Porque necessariamente tem que haver a concordância da mãe, por mais que eles respondam por delitos diferentes, o terceiro vai responder pelo 126 e a mãe vai responder pelo 124, mas necessariamente nós precisamos de duas pessoas para para participar do evento criminoso, e é um delito de forma livre. Por que ele é de forma livre? Porque ele pode ser cometido das mais diversas maneiras. Nós podemos ter desde a utilização de medicamento, até procedimentos médicos, até, enfim, espancamento, de mais diversas naturezas, correto? E aí, vou chamar vocês para algumas questões pontuais. Assim, ainda temos o 127, que fala das qualificadoras. Olha lá, gente. Artigo 127, forma qualificada de aborto. Artigo 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores, ou seja, cometidos por terceiro sem e com o consentimento da gestante, as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Mais uma vez, as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Olha só para vocês verem que interessante. Primeira observação. Nós estamos falando aqui de uma forma qualificada de cometimento de crime. Essa designação é a designação legal, está lá no Código Penal. E, apesar de se intitular qualificada, nós não temos aqui uma pena autônoma. Vocês lembram lá do homicídio? No homicídio é assim, homicídio simples, 6 a 20. Homicídio qualificado, 12 a 30. Nós temos uma pena atribuída para o delito qualificado. E em outros crimes qualificados, nós também vamos observar isso. Aqui nós temos a designação de forma qualificada, porém nós não temos a previsão de uma pena, nós temos a previsão de um aumento de pena, correto? Primeira observação. Segunda observação, como é que a gente poderia dizer?
a qualificadora aqui, ela se aplica somente aos dois últimos crimes. Quais são esses dois últimos crimes? Homicídio cometido aborto cometido sem e aborto cometido com o consentimento da gestante. Correto? Terceira observação. Olha só para vocês verem. Nós temos aqui. Nós temos aqui que só há qualificadora se for provocado na gestante uma lesão corporal de natureza grave. Nós vamos estudar que nós temos 3 modalidades de lesão corporal. Nós temos lesão corporal simples, grave e gravíssima. Simples, grave e gravíssima. É óbvio que um procedimento abortivo, no mínimo, lesão corporal de natureza simples vai ocasionar. Pela qualificada aqui, se for, e exatamente por ser da natureza do procedimento a ocasionar lesão, no mínimo, de natureza simples, nós não temos nenhuma qualificadora se a lesão for simples. Por quê? Porque é da natureza do procedimento ocasionar lesão. Correto? Somente vai haver a qualificadora, somente vai haver o aumento de pena se a lesão corporal for de natureza grave, e óbvio que se for de natureza gravíssima, com muito mais razão, e serão duplicadas se por qualquer das causas lhe sobrevém a morte. Se ocorrer a morte da gestante, aqui está se referindo à gestante, né? Se ocorrer a morte da gestante, nós vamos estar aí diante de um aborto qualificado. O artigo 128, gente, ele fala das possibilidades em que o aborto não é punível, das circunstâncias em que o aborto não é punível. E olha só quais são essas circunstâncias. Artigo 128. Não se pune o aborto quando praticado por médico, e aí em 2 circunstâncias. Essa designação aqui, ela também é legal. A designação aqui, ó, aborto necessário e aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Essas 2 designações são designações legais. Pois bem, não se pune o aborto quando praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto em caso de gravidez, inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Vamos aos desdobramentos desse artigo 128. Primeiro deles, gente. Olha lá. Apesar de vir no caput do artigo, não se pune o aborto, o que poderia levar a entender que se trata simplesmente de uma exclusão de pena. Apesar do caput dizer não se pune o aborto, na verdade, o artigo 128, ele traz uma excludente de ilicitude, e não uma causa de exclusão de pena. Porque se fosse uma simples causa de exclusão de pena, nós teríamos que entender que a mulher que abortou, que ela cometeu um crime. Ela cometeu um ilícito. Só não lhe é aplicada a pena. Não é, na verdade, não é isso. A mulher que comete um aborto, em qualquer dessas circunstâncias, inciso 1 ou inciso 2, ela, na verdade, em razão de se tratar de uma excludente de ilicitude, ela não comete o delito. Vocês lembram? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Se nós temos uma excludente de ilicitude, nós não temos um dos elementos que compõem o conceito de crime. Se nós não temos um dos elementos que compõem o conceito de crime,
A conduta delituosa, a conduta, perdão, ela não constitui delito. Ok? Inclusive, isso foi objeto até de manifestação nesse episódio aí há pouco, que ocorreu com aquela menina de 10 anos. Entre as muitas pessoas que se manifestaram, houve alguém que eu não sei se do meio político, manifestou falando, não, quem não deixa de ser crime, não, é crime da mesma forma, só não é punido. É crime do mesmo jeito. A mulher que aborta em caso de estupro, ela está cometendo um crime da mesma forma, ela só não recebe pena. Houve manifestação nesse sentido, óbvio, por quem não é partidário ao aborto em nenhuma circunstância. E querendo fazer crer que aí estaria cometendo um crime, mas na verdade é um excludente de licitude. Por mais que o 128 traga essa redação, trata-se de uma excludente de licitude, não de uma simples causa de isenção de pena. Ok? Quem é que pode realizar o procedimento abortivo? Aqui, ó. Médico. Somente médico. Se uma parteira ou qualquer outra pessoa realizar esse procedimento, ele não vai estar acobertado pela excludente de licitude, não. E aí tem algumas observações importantes. Primeira delas, não se faz necessário que haja condenação ou mesmo processo pelo delito de estupro. A pessoa não precisa ser condenada, aquele a quem se atribui o estupro, ele não precisa ter uma condenação ou mesmo estar sendo processado pelo delito para que a sua vítima consiga abortar sob este fundamento. Se fôssemos esperar uma condenação, dava para nascer até a 8ª geração da criança, né? Nós sabemos, dava para nascer pelo menos mais uns 3 irmãos. Porque nós sabemos do jeito que a justiça é devagar. Além disso, eu diria que até mesmo o processo, fica complicado você exigi-lo. Comenta-se que até o 3º mês de gestação, o estupro ele é mais seguro, o aborto ele é mais seguro na realização sem muito comprometimento da saúde, da vida, né, da mãe, da gestante. Então, nós não precisamos. Também não se precisa de alvará judicial. Não se faz necessário que a gestante consiga um alvará, uma autorização judicial para realizar o aborto. Nós nem precisamos que o estuprador tenha sido condenado ou esteja sendo processado, como também nós não precisamos de um alvará, de uma autorização judicial para que a gestante aborte. Nós precisamos, sim, no mínimo, de um registro de boletim de ocorrência para que o médico possa realizar o procedimento. Sempre é indispensável o consentimento da gestante, e, no que diz respeito ao limite temporal, o que acontece? Com relação ao aborto, quando há risco de vida, não tem dúvida, né? Quando há risco de vida para a gestante, não tem dúvida de até quando pode se realizar. Com relação ao limite temporal, no caso de estupro, há quem defenda que esse aborto poderia ser realizado apenas até o 3º mês de gestação, sob o fundamento de risco de vida para a mãe, sob o fundamento de que
de que ela, com 3 meses, já teve tempo para decidir pelo procedimento de aborto ou não. Mas isso é muito temerário, né? Porque, na verdade, a lei não estabelece prazo. E só quem passou pela experiência de um estupro é que vai saber o que passa na cabeça da pessoa. Vai saber o que passa na cabeça da pessoa. Para você chegar a estabelecer um limite e falar assim, não, se ela não quis abortar até o 3º mês, a culpa é dela, é porque ela não tomou a decisão, agora ela vai ter que segurar o feto por mais 6 meses. É complicado você estabelecer. Professor, É complicado você estabelecer tempo. Pode falar? você disse que não precisa de autorização judicial, mas por que no caso da semana de 10 anos, teve a notícia que o juiz permitiu que ela abortasse? Sim. Ali foi muito mais uma segurança do médico, né? Creio eu. Muito mais uma segurança do médico e também pode ter ocorrido a intervenção de terceiras pessoas. Aí aparece defensor dos direitos de criança e adolescente, sabe-se lá de onde, né? Gente que quer fazer muito barulho também. Então, até mesmo para o médico se resguardar. Mas eu vi isso também, que no caso dela, sem falar que se tratava de uma vítima de 10 anos de idade. Eu acho que é muito mais para resguardar o médico que vai fazer o procedimento, para que ele não sofra nenhum tipo de responsabilização, além da influência, né? Você imagina, vamos imaginar que o médico, o profissional, quando você vê uma reviravolta, gente na porta do hospital, aquela bagunça, o próprio profissional que vai fazer o procedimento, ele fica acuado no sentido de faço ou não faço. Vai sobrar para mim ou não vai. Então, consigo uma autorização judicial para me garantir, para eu poder fazer o procedimento sem risco de responsabilização. Mas fato é que não se precisa, via de regra, não precisa de alvará judicial, não. Correto? Eu acredito que por mais que não precise de alvará judicial, eu acredito que se eu fosse médico, eu também, para fazer o procedimento, eu também solicitaria para a gestante. É uma autorização judicial tranquilinha, facinho de se obter, entendeu? Eu acho que eu pediria até mesmo para resguardar. E se tiver uma conversa prévia, eu sou médico, tenho uma conversa prévia com o juiz, eu pediria para me resguardar. Na verdade, você vai estar ali interrompendo uma vida, você pode ser responsabilizado. Não é porque a pessoa é médica que ela não pode responder. Não é porque a pessoa é médica que ela não pode responder pelo 126, aborto com o consentimento da gestante. Então, é um procedimento interessante para o profissional se resguardar. Questões pontuais aqui, gente, para encerrarmos. Olha só, quando nós estudamos induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação, nós dissemos que o suicídio, ele não é crime, não é? Suicídio, porque se a pessoa suicidar, só se ela for como é? Se ela for para o fogo eterno do inferno lá, aí ela está cumprindo pena. Se não for assim, ela não tem como cumprir as penas previstas aqui em lei. Nem a tentativa de suicídio, ela também não é punida como crime. Acontece uma situação aqui interessante, é quando nós estamos diante de uma gestante suicida. Nós estamos diante de uma gestante suicida. Uma gestante que tenta suicidar, e em função desse seu suicídio, se ela tentou, ela sobreviveu, mas em função do seu suicídio, ela ocasiona um aborto, ela responde pelo crime de aborto. Correto?
Se ela não tivesse grávida, tentar suicidar, não conseguisse suicidar, não responderia por delito nenhum. A menos que ela consiga demonstrar que ela não estava no seu juízo perfeito, aí ela pode ser aplicada a ela até uma medida de segurança, mas deixar de responder, ela não deixa. Se ela estiver grávida, tentar suicídio e, em função disso, ocasionar a morte da criança, ela responde. Mecanismos para o aborto, gente. Para o aborto. Nós falamos aí ao longo da referência que fizemos aos crimes, podem ser utilizados mecanismos das mais diversas naturezas, desde medicamentos até instrumentos próprios da área médica, até instrumentos de outra natureza, até simples espancamento, enfim, todos os mecanismos. É um delito de forma livre. Tentativa de aborto e morte do recém-nascido. Suponhamos que tenha sido levado a efeito todos os procedimentos voltados para ocasionar o aborto, a mulher ainda não tem entrado em trabalho de parto, porque se ela tiver entrado em trabalho de parto e adotar procedimentos e a criança nascer e morrer, nós vamos estar diante de infanticídio, não é isso? Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma circunstância em que a mulher não entrou em trabalho de parto ainda. Não tendo ela entrado em trabalho de parto, e tendo adotado procedimentos voltados ao aborto, esse aborto não ocorreu. A criança, na sequência, ela entra em trabalho de parto. Na sequência, digo, imediatamente na sequência, pode ser daí 1, 2, 3 dias, ela entra em trabalho de parto, e a criança nasce viva, porém, em função dos procedimentos adotados anteriormente, a criança vem a morrer. Neste caso, a mulher, ela gestante, ela vai responder por aborto. Ela não vai responder por infanticídio em razão da criança ter nascido viva. Por quê? Porque a conduta dela deu-se antes dela entrar em trabalho de parto. Como a conduta deu-se antes de entrar em trabalho de parto, por mais que a criança tenha nascido com vida, a sua morte na sequência, em função do procedimento adotado pela gestante antes dela entrar em trabalho de parto, faz com que ela responda por aborto e não por infanticídio. Ok? Nós falamos, lá no princípio, falamos da chamada gravidez eugênica. Vocês lembram? Modalidades modalidades de aborto, gravidez, não aborto. Aborto eugênico. Aborto eugênico era isso, aborto eugênico. Temos referência que o aborto eugênico seria aquele voltado, tinha como propósito um melhoramento da espécie. Você vê uma criança, o feto já se sabe por meio de exames que vai vir com qualquer deformidade ou vai vir com algum problema mental de qualquer natureza, e aí se faz o abortamento, se faz o aborto tendo este fundamento. Esse é o aborto eugênico. Temos determinadas circunstâncias em que estes mesmos exames nos possibilitam ver que nós estamos diante de uma gravidez inviável. Se nós estivermos diante de uma gravidez que é chamada de gravidez molar, onde nós temos uma má formação do ovo, nós temos uma má formação do ovo fecundado, não é isso? E em decorrência disso, em decorrência dessa má formação, já se sabe que a gravidez é inviável, pode-se realizar o aborto e nós não vamos estar diante de cometimento de crime.
não se trata de aborto eugênico, porque no eugênico nós sabemos da viabilidade da vida extrauterina. Nós vamos ter uma vida em que vai haver uma formação física, em que pode haver demência de qualquer natureza, mas existe viabilidade. Aqui não. Na gravidez molar nós não temos viabilidade de vida extrauterina. Vida extrauterina. A segunda possibilidade, quando eu digo vida extrauterina, gente, aqui na gravidez molar eu estou falando de vida autônoma. Vida autônoma. É isso que eu quero dizer. A segunda modalidade de não cometimento de crime é na gravidez extrauterina. Quando eu disse aqui gravidez extrauterina, estou falando de vida extrauterina. A segunda possibilidade é na gravidez extrauterina. O que é isso? É quando a fecundação, quando o óvulo ele não se fixa na parede do útero, ele se fixa fora do útero. Essa circunstância de estar fora do útero faz com que a gravidez também seja inviável. E em razão da gravidez ser inviável, nós não vamos ter aí um ser que vai ser gerado corretamente, nós não vamos ter aí um ser, nós temos nem expectativa de vida. Em função disso, a gravidez, o aborto nessa circunstância, também não se trata de aborto eugênico, e nós temos a inviabilidade da vida extrauterina. Aqui, no caso, nós não temos nem a inviabilidade da vida extrauterina, porque, na verdade, nem o óvulo fecundado ele está dentro do útero. Não é? E aqui duas observações. Se a gestante for menor de 14 anos, ou se a gestante for alienada ou débil mental, menor de 14 anos, ou alienada ou débil mental, se for cometido um delito, aí nós estamos falando de cometimento de delito, se for cometido um delito de aborto com o seu consentimento, não se o consentimento dela, apesar dela poder, da gestante poder fazê-lo faticamente, né, esse consentimento ele não tem validade. Ele não tem validade. Por que ele não tem validade? Porque entende-se que a menor de 14 anos, que é aquela que possui alienação ou debilidade mental, ela não tem capacidade de consentir. Então, como ela não tem capacidade de consentir, em qualquer circunstância, quem cometer um aborto, o terceiro que comete um aborto contra o menor de 14 ou aquele que possui debilidade mental, por mais que haja o consentimento delas, ele não vai responder pelo 126, com pena de 1 a 4 anos. Ele vai responder pelo 125, como se desconsidera o consentimento. Ele vai responder como se não tivesse esse consentimento. E aí a pena é de 3 a 10 anos. Beleza, gente? Deixa eu algum questionamento aí? Alguma observação, algum questionamento? A parte que você falou da gravidez extrauterina, eu não consegui ouvir. Você poderia repetir o conceito dessa gravidez? Sim. Qual é o problema da gravidez? Qual é o problema da gravidez extrauterina? É porque na gravidez extrauterina, nós não temos viabilidade da gravidez, na verdade. Eu não tenho conhecimento médico para dizer para vocês até que ponto a mulher vai estar grávida, sendo essa gravidez fora do útero. Digo até que ponto, quer dizer 1 mês, 2 meses, 6 meses, 5 meses, como é que isso vai ocorrer, né? Mas sendo a gravidez fora do útero, tendo se afixado o ovo fecundado fora do útero, a gravidez ela é inviável. E por ela ser inviável, pode-se fazer o aborto
e não... Nós temos aí as causas supralegais de exclusão de ilicitude. Nós temos aqui uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Pode-se fazer o aborto e não se configura crime, porque a gravidez é inviável. Se a gravidez é inviável, você imagine a criança, né, a pessoa em expectativa que vai surgir da gravidez. Ela é inviável, se ela é inviável, não há por que responsabilizar a mãe ou o terceiro médico que realiza o procedimento. Beleza? Então, ela seria o mesmo caso molar. É a mesma coisa, Ela seria o mesmo exatamente. É a mesma, são duas circunstâncias aqui, tanto a gravidez molar quanto a extrauterina, são duas circunstâncias de causa supralegal de exclusão de ilicitude. Por que se fala em causa supralegal de exclusão de ilicitude? Porque as causas legais de exclusão de ilicitude estão aqui, ó, as do 128. Quando há risco de vida ou se resulta de estupro. Essas são as causas legais de exclusão de ilicitude. A gravidez molar e a gravidez extrauterina são causas supralegais, elas não estão previstas em lei, porém, apesar de não estarem previstas em lei, entende-se que, no caso dessas duas modalidades aqui de gravidez, essas duas circunstâncias, não tem crime. Pela inviabilidade da gravidez. Beleza? Mais algum questionamento, gente? Não? Então, é isso. Próxima aula nós começamos a falar sobre lesão corporal. Beleza? Bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Eu que agradeço.